Os ex-governadores do Rio de Janeiro, Antony e Rosinha Garotinho, foram presos nesta quarta-feira em mais um desdobramento da Operação Chequinho, que apura fraude com fins eleitorais no programa Cheque Cidadão. É a terceira prisão de Garotinho no caso e a primeira de Rosinha. Além do casal, outras 7 pessoas foram presas na ação. Uma delas é o ex-ministro dos Transportes e presidente nacional do PR, Antônio Carlos Rodrigues. Outra é Antônio Carlos Ribeiro da Silva, o Toquinho, um comparsa de Garotinho que... Toquinho não, desculpa, deixa eu ler direito aqui. Ai, Toninho. Antônio, Toninho, não Toquinho, não. O Toquinho também tá lá. Pode ser até que ele tá lá no esquema, mas não apareceu ainda. Então, o Toninho, que é um dos comparsas não, compositor não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aliás, Toquinho. Ouvinte nosso aqui. Não, pelo amor de Deus, Toquinho, pelo amor de Deus. Grande corintiano também. Olha só, então o Toninho, um comparsa do Garotinho, que mostrava estar armado, né, para ameaçar os colaboradores do esquema. A operação de hoje teve como base uma delação premiada do empresário André Luiz da Silva Rodrigues. Ele relatou ao Ministério Público Eleitoral que realizou um contrato simulado com a JBS para que o grupo da família Batista pudesse doar 3 milhões de reais para a campanha do ex-governador. O MP afirma ter pedido a prisão do casal por considerar que há indícios de que os crimes podem se repetir nas próximas eleições. Ô Madu, vou começar esse tema com você. A família Garotinho vinha fazendo festas aí nas redes sociais com a prisão do Pisciani, né, do Cabral, e horas antes de ser preso, inclusive o ex-governador disse num vídeo postado no Facebook que a faxina ainda não terminou. Agora terminou ou não? Não, agora não, continua, a faxina continua. Aliás, eu fico preocupado porque daqui a pouco em Benfica vai ter guerra de facção, né? Tem o pessoal do Cabral, tem o pessoal do Garotinho, tem o pessoal do Pisciani, daqui a pouco vai ter rebelião lá dentro. Mas eu estou acompanhando aqui os fatos e antes de ser preso levaram o Garotinho para fazer exame de corpo de delito, mas os peritos tiveram muita dificuldade de separar o que era corpo e o que era delito. Era tudo a mesma coisa. Mas, ó... Olha só, não tinha corpo, só delito. Eu falei delito, eu só não falei detrito, hein, delito. Agora, eu quero defender o meu amigo, aqui, o Carlos Marum me ligou há pouco, meu amigo Carlos Marum ligou, que estava escutando o programa, e pediu para fazer um apelo aqui, porque o Garotinho, que é meu amigo, meu brother, meu irmãozinho também, ele não pode ficar preso em Benfica, ele tem que ficar na FEBEM, pô. Ele é de menor. Ai, essa foi boa. Aliás, é um bom comentário para você amanhã pro Jornal da Manhã, viu, Madu? Vai, Vera. Obrigado. Vai, Vera, segura aí, que o Andreasa tá descomposto. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Me chamou a atenção, né, nessa bandalha toda aí, Cheque Cidadão, uma petecagem fabulosa, né? Mas eu fiquei perguntando por que eles estão sendo presos se esse negócio foi cometido em 2014 e, né, o que está acontecendo? Aí quando você vai ver, o casal, Garotinho e Rosinha, tava coagindo o cara para ele não delatar. Quer dizer, eles não param, eles não têm limites, né? Vocês vão se lembrar, acho que tá fazendo 1 ano, eu tava assistindo outro dia no Facebook, aqueles há 1 ano, era aquela palhaçada do Garotinho quando ele foi preso. Lembra que ele se estapeava dentro de uma ambulância? Ah, é verdade. Ele de saia. Vão me matar! Se estapeando, e a filha e a mulher gritando, elas com a escova feitinha, mas não, meu pai vai morrer! Estão matando meu pai. Bom, aliás, teve um vídeo recente eles na praia também, né? Estavam lá na praia, todo mundo, com o netinho. Você viu o nome da barraca? Era Esquema, né? Enfim, isso aí tá mais pra um sitcom de bandido do que pra bandido real, né? Eu sugiro aí uma série baseada na família Garotinho. Isso. Vai lá, Andreasa. Eu tô tentando me recompor aqui depois da intervenção do Madureira, mas eu quero chamar atenção para uma questão importante. Hoje, circunstancialmente, Garotinho e Sérgio Cabral são inimigos mortais. Inclusive, foi o Garotinho aquele que deflagrou um dos principais golpes contra o governo Sérgio Cabral quando divulgou aquela famosa fotografia da farra dos cafonas, dos emergentes do Rio de Janeiro, da turma do Cabral em Paris, né? A foto dos lenços brancos, dos guardanapos brancos na cabeça. Foi o Garotinho que deu o start naquilo. Verdade. Mas não nos esqueçamos
de que o Sérgio Cabral se tornou governador apoiado fundamentalmente pelo casal Garotinho. A Rosinha Garotinho era governadora do estado. Que tragédia. Ela era governadora do estado, sucedeu o marido e indicou o Sérgio Cabral no conjunto do PMDB como candidato a governador. E o Garotinho indicou o vice. O Luiz Fernando Pezão, hoje governador, era unha e carne, cria do Antônio Garotinho. Evidentemente, a primeira coisa que ele fez uma vez eleito vice-governador foi trair o Garotinho. Ele estava lá, dizem, para ser informante do Garotinho dentro do governo. A primeira coisa que ele foi, o convite deveria ser muito interessante, ele se bandeou com mala e cuia para a turma do Sérgio Cabral. Mas eles estão, na origem, parte do mesmo grupo. O Sérgio Cabral era o chefe da LERJ nos governos dos Garotinhos. O Jorge Pisciani estava lá, o Paulo Melo estava lá. Eles já foram parte do mesmo esquema. E nada impede que voltem a formar no futuro. Nada impede que voltem a formar no futuro. E mais, em 2018, virá do grupo desses senhores, no PMDB ou em outro partido, mais ou menos dissimulado, o próximo governador. Vocês não têm a menor dúvida que 2018 vai mostrar que o esquema continuará no Rio de Janeiro. Candidato a governador, né? Daí a ser eleito, espera-se que não. Né? Mas vai ser. Vai ser, né? Vai ser. Bom, alguma coisa aí, Madu? Só lembrando, né? Não, tô lembrando isso já... aqui... desculpa, pode falar, Madu. Não, fala, Vera, que eu falo depois. Vai lá. Só lembrando que isso até foi objeto de análise e tem a ver com isso que o Andreasa falou, o fato de todos estarem presos, né? A cúpula dos regimes nos últimos 20 anos no Rio está presa. Lembrando que o Moreira Franco, que veio antes desse período, também é investigado, só não está denunciado porque se escondeu num biombo ali do foro do próprio Michel Temer, que não pode ser processado no decorrer do mandato, e a Benedita, que é uma espécie de turista acidental aí, um Forrest Gump nessa turma, porque ela assumiu por alguns meses quando o Garotinho foi ser candidato, teve que renunciar para ser candidato, e ela também não está presa, são os dois únicos. Aliás, vamos mudar de assunto aqui, mas além do casal Garotinho, também está preso o presidente nacional, o presidente do PR, né? O Antônio Carlos Rodrigues, né? Também foi preso nesse esquema, estava com mandado de prisão, mas eu não tinha visto. Estava foragido. Isso. Vai lá, Madu, por favor. Não, o que eu ia falar, a Vera lembrou, a Benedita, né? Será a Benedita? A Benedita ainda não foi presa, cara. Isso pode ser discriminação, né? Eu acho que ela tinha que estar presa pelo menos pela questão da política de cotas. Não será? Eu não sei, mas o Madu, eu queria lembrar... É aquela questão que você não sabe por que você está prendendo, mas ela sabe por que está sendo presa. Eu queria lembrar a sequência para o ouvinte da Jovem Pan de governadores do Rio de Janeiro. Porque isso começou com o Brizola. Opa, vamos lá. Isso começou com o Brizola. Então a gente tem o Brizola... o lenço, peraí. Peguem o lenço pra chorar. A gente tem Brizola, depois Moreira Franco, depois Brizola de novo, depois Marcelo Alencar, depois Antônio Garotinho, depois Rosinha Garotinho... Não, desculpa, nesse ínterim, entre Garotinho e Rosinha, Benedita, como disse a Vera, Rosinha, Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão. Não tem estado que sobreviva a isso, minha gente. Não tem. E o Brizola é o fundador. É o principal responsável. Todos esses são ou cria do Brizola ou cria de oposição ao Brizola. O brizolismo continua vivo e forte no Rio de Janeiro. Bom, gente, o Andreasa? Oi, vai lá, Madu, rapidamente pra gente mudar o tema aí. Não, só em nome eu incluiria o Chagas Freitas também nesse rol aí, se você me permite, Andreasa. Claro. Por uma questão de justiça só. Claro, tá feito.